Bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a Palavra de Deus, parte de terça-feira pela manhã. Você sabia? Temos algumas curiosidades muito importantes, lembrando que estamos estudando sobre o Anticristo, que diz, segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 e 4, que é chamado do Filho da Perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então estamos analisando esse contexto. A gente já vimos também todo o contexto falando que a gente não estamos aqui falando sobre pessoas, mas sim sobre um sistema religioso do qual implementou e tirou algumas verdades da palavra de Deus, é bem dito isso. E também a gente vimos em Apocalipse 3 algumas características descrevendo esse contexto, a igreja romana, a igreja católica apostólica romana, na verdade a igreja católica romana. Então, nesse contexto aqui da parte de terça-feira, o nome católico vem do grego católicos, que significa, que quer dizer universal. A igreja recebeu o nome de romana quando Constantino, o imperador de Roma, se converteu ao cristianismo. Ele foi o responsável por introduzir muitas das suas práticas pagãs no cristianismo. Então a igreja católica ela adotou esse nome romana quando o imperador Constantino ele se disfarçou, se disse que era cristão, porque na verdade ele queria unir a igreja ali e o Estado. Então o que é que aconteceu? Ele colocou várias heresias dentro da igreja, e a gente vai ver algumas que ele implementou, e ele trouxe alguns ritos, algumas práticas pagãs para dentro da igreja. Mas olha só, quando uma pessoa confessa seu pecado a outra, um mortal imperfeito, esperando ser perdoado, a imagem de Deus fica distorcida. Deus não autorizou nenhum ser humano se colocar como seu intercessor na terra. Quem faz isso está ocupando o lugar de Cristo. Quando você vai para Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há nenhum outro nome que seja dado debaixo da terra, do qual importa que todos nós sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. Então, existe alguns tipos de pecado que você pode confessar para o seu irmão. Qual? Eu cometi algum pecado contra o meu irmão e ele ficou ofendido comigo, eu posso até ir lá, pedir perdão a ele e ele pode perdoar, porque eu pequei contra ele, eu fiz algo que magoou a vida dele. Agora, existe alguns tipos de pecado que a gente comete que é somente diante de Deus e Ele é quem pode perdoar os nossos pecados, não um homem. Mas isso acontece dentro do catolicismo, dentro da igreja romana. Temos o Papa, que ele se denomina ser o sucessor, que olha que interessante. Na igreja católica o Papa é chamado de vigário de Cristo. O termo vigário vem do latim vicarius, que quer dizer substituto ou no lugar dele, ou no lugar de, substituto ou no lugar de. Então, se você for analisar com carinho, o Papa ele se denomina ser o próprio Deus aqui na Terra, ele que comanda tudo, ele que faz tudo. Mas é interessante a gente notar no contexto da história o que foi que aconteceu. Olha só, a observância do domingo é um costume que se originou com Roma e a Igreja Católica e reivindica como sinal de sua autoridade. Se você for analisar com carinho, esse sistema, eu não estou falando de pessoas, tem muitas pessoas sinceras dentro de todas as denominações, mas o que eu estou falando de um sistema que mudou e distorceu a palavra de Deus. E inclusive a guarda do domingo não é bíblica, não está na Bíblia. A Bíblia não fala de forma alguma de Gênesis e Apocalipse, ela vem reivindicando, vem falando que a observância e a guarda de um dia é unicamente o dia de sábado. Mas o que aconteceu? Lembra que eu falei de Constantino, que veio e a igreja adotou o nome de Roma por causa de Constantino? Ele mesmo, ele criou o primeiro decreto dominical. É interessante a gente notar, olha aqui, o primeiro esforço legal para impor o domingo foi a lei promulgada por Constantino, embora fosse em essência um estatuto pagão. O imperador o fez vigorar depois que aceitou as formalidades do cristianismo. Então, ele implementou isso dentro da igreja, porque ele queria que fosse esse dia, ele adorava o Deus Sol, o dia do domingo, Sunday, dia do Sol. Então, ele adorava isso, ele implementou dentro da igreja católica essa guarda do domingo, mas lembrando que não é bíblica.
Mas vamos lá, olha só que interessante. Quando você vai para Daniel, capítulo 7, versículo 5, fala que um poder, ele ia mudar os tempos e as leis. Ele ia mudar os tempos e as leis. De que forma? A Bíblia fala dos 10 mandamentos em Êxodo do capítulo 20. E o que é que veio no decorrer da história? Todos os profetas veio advertindo o povo para que voltasse os olhos a observar a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus e vivesse em paz. Mas a gente sabe que Daniel descreveu que um poder viria e tiraria esse conceito da lei. Ele fez aqui em Daniel 7:25, eles cuidariam de mudar os tempos e as leis. Então é isso que acontece. Hoje muitas pessoas param seus trabalhos no dia de domingo porque veio de uma tradição do imperador Constantino. Ele decretou ali e a igreja adotou, assim como adotou o nome de Roma, adotou também essa questão da guarda do domingo e implementou. E não só a igreja católica romana, mas todas as outras denominações que a gente vimos agora, eles também adotaram da igreja católica esse costume, essa tradição da guarda do domingo, que não é bíblica. Mas interessante a gente notar, olha só, o mundo protestante descobrirá as intenções de Roma somente quando for tarde demais para escapar da armadilha. Ela cresce silenciosamente em poder. Suas doutrinas exercem influência sobre o poder legislativo, sobre as igrejas e sobre o coração das pessoas. Logo, todo aquele que crer na palavra de Deus e a ela obter, enfrentará censura e perseguição. Então é isso que a gente precisa analisar com carinho. Dentro de todo o decorrer da história, profetas se levantaram em defesa de sola escrituras. Sola escrituras. O século XIX era algo bem interessante de ser notado, que sempre levantava homens que defendiam sola escritura, somente a palavra de Deus. Mas no decorrer da história, as mentiras foram sendo implementadas e muitas pessoas foram aceitando. O mundo protestantismo, ele não aceitava, os protestantes não aceitavam algumas heresias que foram implementadas dentro da igreja, mas eles começaram a adotar e a maioria em massa hoje observa esse dia e tantas outras heresias que foram colocadas dentro da igreja. Mas diante de todo esse cenário, a gente sabe, a palavra fala que a gente vai ser perseguido, o próprio Jesus falou que a gente ia ser perseguido por defender a verdade. Mas olha só o que diz no Salmo 27, versículo 5. Pois no dia da adversidade ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então, que nessa manhã o Espírito Santo de Deus esteja habitando na sua vida e que você possa estudar com carinho os detalhes da palavra de Deus. Não vá somente para a igreja para sentar e achar legal, achar bonito o que está acontecendo ali. Não. Carrega a sua Bíblia na sua mão, estuda e analisa o decorrer da história do povo de Deus, para você saber de onde você veio, aonde você está e para onde você vai. Que Deus abençoe vocês nessa manhã. E eu convido vocês a orar nesse exato momento. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por essa mensagem. Obrigado por falar conosco. Abençoe essa pessoa que está ouvindo nesse momento. Prepara o coração dela com teu santo e bom espírito. Ajuda ela a estudar a tua palavra e compreender e olhar dentro da história o que realmente aconteceu e onde identificamos a verdade da tua palavra, que é somente na palavra de Deus. Obrigado por tudo. Fica conosco em nome de Cristo Jesus. Amém.